Eu estava sozinho em casa, numa noite durante as férias de inverno. Eu assistia a TV na nossa sala envidraçada, um cômodo menor, que parecia com uma sala de estar, mas que usávamos como sala de TV e cinema. Nessa sala também havia uma porta que dava para a entrada lateral. Estava com todas as persianas fechadas e enrolado num cobertor, vendo um filme qualquer, nem lembro qual, quando, do nada, as luzes do lado de fora se acenderam. Temos uma luz com sensor de movimento ali, então o fato de ela ter acendido já foi preocupante. Eu abaixei o volume da TV para tentar ouvir melhor qualquer som. Era improvável que eu percebesse algo vindo de fora, mas eu levantei as persianas por um instante apenas para checar. Não havia nada. Como não existe uma forma de desligar aquela luz, só me restava esperar. Pensei que poderia ter sido um rato ou um gambá que havia ativado o sensor, mas quanto mais pensava, menos fazia sentido. Resolvi colocar os sapatos e dar uma volta pela entrada lateral para me acalmar. Não tinha ninguém, então voltei para a TV. Algum tempo depois, ouvi um balde cheio de alguma coisa cair lá fora, e novamente, a luz com o sensor se acendeu. Na primeira vez, fiquei preocupado, mas agora eu estava realmente assustado. Alguém ou alguma coisa estava lá fora. Eu torcia para que fosse apenas um animal, mas comecei a duvidar. Não queria levantar porque o sofá era o único ponto cego em relação à porta lateral, e eu tinha medo de me erguer e ver alguém parado ali. Quis desligar a TV, mas o controle estava no meio da mesa de centro, e eu não tinha coragem de me mover tanto. Olhei para as persianas, que estavam totalmente fechadas, mas eu não estava olhando para elas. Eu estava olhando para o que via atrás delas. Havia o contorno perfeito de uma pessoa do outro lado, com os braços ligeiramente afastados do corpo. É difícil de descrever o que senti naquele momento. Uma pressão intensa no peito e no estômago, como se faltasse ar. Era o puro terror. Levantei-me do sofá mais silenciosamente possível, mas antes de chegar à porta que separava a sala envidraçada da sala de jantar, a pessoa do outro lado começou a bater agressivamente no vidro. Eu quis espantá-la de alguma forma, mas estava com medo demais para sair. Então gritei, com a voz trêmula, dizendo que chamaria a polícia. Fiquei parado na porta por alguns segundos, observando se ela pararia. E parou. Eu vi aquela sombra se mover na direção da porta, e então percebi uma mulher idosa, com aparência desvairada e cabelos ralos arrepiados. Por um momento fiquei menos intimidado, até ela começar a bater com as duas mãos no vidro da porta, gritando como se estivesse fora de si. Corri, fechei a porta da sala envidraçada e liguei para a polícia, explicando que havia uma mulher idosa, mentalmente instável, tentando invadir minha casa. A polícia orientou que me trancasse em um cômodo seguro e que estivesse pronto para me defender até a chegada deles. Todos os meus pesadelos sobre a invasão se tornaram reais quando ouvi o som de vidro quebrando perto do banheiro. Esperei 1 minuto em silêncio, até que levemente destranquei e abri a porta. Olhei para a sala de estar e lá estava ela, parada no meio da sala. Ela me viu e correu em direção à porta. Eu gritei e bati a porta com força e ela começou a bater sem parar, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Eu só chorava e implorava para que ela fosse embora. Eu ouvi batidas na porta da frente, abri a janela do banheiro e gritei por socorro. 2 policiais apareceram e eu implorei para que entrassem pela janela quebrada nos fundos. Eles me acalmaram e disseram que cuidariam da situação. Logo depois, o barulho parou e houve uma confusão lá fora. Os policiais gritavam para que a mulher se afastasse da porta. Quando saí do banheiro, vi que já haviam contido a invasora. Ela só me olhava com um olhar insano. Depois, foi descoberto que a mulher morava em uma casa próxima, junto a outra mulher mais nova, uma suposta cuidadora, e que quase nunca saía. Os outros vizinhos mal sabiam de sua existência. Ela tinha sérios problemas e deveria estar internada em um centro de cuidados especializados. Os meus pais entraram com um processo contra a mulher mais jovem, alegando que ela deveria ser responsabilizada por permitir que uma pessoa mentalmente instável invadisse a casa de outra família. Infelizmente, meus pais perderam o processo, mas ao menos a mulher foi retirada de nosso bairro e levada para uma instituição de tratamento. Eu conheci meu colega de quarto, João, no trabalho. Moramos a 15 minutos do escritório e vamos de carona junto todos os dias. Para ir direto ao ponto, recentemente ganhamos um novo vizinho.
tão recente quanto 2 semanas atrás. Na verdade, nós não o vimos se mudando, nem descarregando nada. Não fazíamos ideia de quem era. Não sabíamos sequer se era um homem ou uma mulher, ou quantas pessoas tinham se mudado. Mas eu digo ele porque obviamente acabamos descobrindo. No terceiro dia, João e eu fomos até a casa ao lado para nos apresentarmos. Ele não atendeu a porta, mas seu carro estava na garagem. Imaginamos que talvez não pudesse atender naquele momento. Enquanto voltávamos para a entrada, João me cutucou e mandou olhar discretamente para a janela ao lado da porta. Eu olhei e vi uma fresta na persiana. Um homem estava segurando-a e nos observando entre as lâminas, como um completo estranho. João e eu trocamos olhares e seguimos andando, mas já sabíamos, não seria um bom vizinho. Naquela noite, por volta da 1 da manhã, comecei a ouvir barulhos ao lado de fora. Como na nossa cidade é quente o ano todo, mantemos as janelas sempre abertas. Fui até a minha, no andar de cima, que dá vista para o quintal do vizinho, e lá estava ele, um sujeito grande, usando um moletom com um capuz na cabeça. Algo estranho, considerando que fazia mais de 25 graus, segurando um enorme pedaço de madeira. A cena era ridícula. Eu corri até o quarto do João, que já estava acordado pelo barulho. Precisávamos trabalhar cedo no dia seguinte, e o que aquele cara estava fazendo àquela hora era insano. A serra continuou por um tempo, até que decidimos ir até lá e pedir educadamente para que parasse. Como ele estava no quintal, batemos no portão. No mesmo instante, o barulho cessou. Esperamos que ele aparecesse, mas nada aconteceu. Pelo menos, o silêncio voltou e assim fomos dormir. Alguns dias depois, no meio da madrugada, novos barulhos me acordaram. Eu não reconheci de imediato o som, até chegar à janela. Eram gritos. Vinham de dentro da casa do vizinho, e de repente eu o vi novamente no quintal, apressado, arrastando algo para dentro da casa. Não consegui identificar o que era. Então, o vizinho parou e olhou diretamente para a minha janela. Afastei-me imediatamente e corri para o quarto do João, que já estava acordado. Ele ligou para a polícia na mesma hora. Enquanto ele explicava a situação ao telefone, ouvimos um estrondo vindo de baixo. Era a porta dos fundos da nossa casa. Ficamos em choque. O João gritou no telefone pedindo que mandassem ajuda, porque o homem havia acabado de entrar. Enquanto ele permanecia na linha, eu me aproximei da escada. Ouvi o ranger das tábuas do piso lá embaixo. Corri de volta para o quarto. Fechamos a porta e empurramos nossos corpos contra ela. Não havia tranca. Os passos começaram a subir rápido. Primeiro ouvimos a porta para o banheiro sendo aberta. Logo depois, passos pesados se aproximaram da porta do quarto e o homem tentou arrombá-la. Ele empurrava, batia com força, até usou algum objeto para golpear. Nós não ousamos reagir, sem saber que tipo de arma poderia ter. Por sorte, ele não conseguiu abrir. Depois de alguns instantes de silêncio, ouvimos seus passos descendo novamente. Abrimos a porta com cuidado e vimos um corredor vazio. Foi quando um grito ecoou lá de baixo. Polícia! Corremos escada abaixo, mas não havia policiais. Em vez disso, vimos alguém agachado atrás da mesa de jantar. Era aquele homem. Corremos de volta para o andar de cima, dessa vez trancando-os no banheiro. Pouco depois, novamente ouvimos um grito vindo de baixo, agora em voz firme e autoritária. Polícia! Dessa vez era real. O barulho na porta cessou. Gritamos por socorro e 2 oficiais subiram as escadas, ordenando que o homem largasse a arma. O som metálico de uma faca batendo no chão nos fez respirar aliviados. Saímos do banheiro e vimos o invasor sendo algemado e levado para a viatura. Contamos aos policiais sobre os gritos que tínhamos ouvido. Eles entraram na casa do vizinho armados, enquanto mais viaturas chegavam. Momentos depois, trouxeram uma mulher completamente desesperada. Ela tinha sido mantida trancada no porão, gritando por socorro. Além disso, encontraram um corpo em um saco, que o homem provavelmente arrastava enquanto o vimos no quintal. Nunca ficamos sabendo ao certo quem era aquela mulher e nem de quem era o corpo, mas sabemos que aquele homem jamais voltará para aquela casa. Agora, a casa está novamente disponível para aluguel. Só esperamos que dessa vez, alguém normal se mude para lá.